Boa tarde, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é mais um vídeo da playlist Trivia, que está ficando enorme, né? Porque, enfim, eu devia criar mais playlists, porque novamente eu vou falar de literatura e séries, novamente lá vou eu, né? Porque eu lembrei de um livro que eu li recentemente, de um autor, que na verdade é também um diretor de cinema, que eu primeiro descobri como diretor de cinema, que é um chinês radicado na França, que eu acho que escreve em francês, inclusive, não tenho certeza, chamado Dai Sijie. Eu acho que é assim que se pronuncia, nem sei. Tá? Ele não é tão desconhecido assim, mas acho que no Brasil ele não, é muito pouco conhecido. Ele fez um filme, agora não me lembro do ano, mas já foi nesse século, chamado Balzac e a Costureirinha Chinesa, que é um filme delicioso, passado na China maoísta, né? E, enfim, onde ele, vamos dizer assim, ironiza toda aquela, e mostra o drama que foi a dita revolução cultural do Mao Tse Tung, né? Aquela coisa de obrigar as pessoas da cidade, né? Sobretudo aquelas que não se adequavam exatamente ao modelo, e sobretudo jovens, né? Mais ou menos rebeldes, a irem aprender o espírito revolucionário com os agricultores, né? Chineses. Né? Então lá vai aquela figura urbana se meter lá nos cafundós da China, e esse confronto, né, de ideias e visões de mundo, né, é uma delícia. Ele é um cara muito sutil, ele é um cara muito delicado, sabe? Esse foi um filme que eu guardei na minha memória e revi, pelo menos acho que umas 2 vezes ao longo desses, sei lá, os últimos 15 anos, 20 anos, não sei. E aí eu fui pesquisando e tal, lembrei disso, revi o filme, aí fui procurar no extremo outros filmes dele, o único que eu achei mais ou menos acessível, e foi uma dificuldade, demorei meses para conseguir assistir, e até baixei, As Duas Filhas do Botânico, que é também outro filme, também passado na China revolucionária, quer dizer, essa China que a gente conhece hoje, né, que é, de certo modo, resultado daquele processo, né, bem ou mal, né, e também aí já, essa delicadeza já continua, mas que é um traço da criatividade dele, né, mas aí já ganha um tom de tragédia, porque As Duas Filhas do Botânico, na verdade, é uma menina que sai de um orfanato para aprender a lidar com plantas medicinais com um botânico, e lá se apaixona pela filha do botânico, que é um cara super rigoroso, né? As duas meninas se apaixonam. Aí, na verdade, imaginem, né, a história de um amor de homossexual feminino na China revolucionária, que era, imagina, caretérrima, né? Apesar de tudo, mas caretíssima, como costumam ser todos os processos revolucionários, né? Então vocês podem imaginar que a coisa desanda em tragédia, né? Mas é linda, delicadíssima, é uma coisa muito bonita. E aí eu resolvi também ler os livros dele, né? E comprei 2 livros dele, a Costureirinha, e esse aqui, que foi o primeiro que eu li, Em Uma Noite Sem Luar. Talvez vocês não vão conseguir, o título vai aparecer ao contrário, mas pelo menos vocês vão se familiarizar com a capa, né? Aliás, eu vou inclusive soletrar o nome dele.
D-A-I, DAI, S-I-J-I-E, CIGI, né? D-A-I-S-I-J-I-E. Esse livro aqui é simplesmente um espetáculo. Eu acho que ele participou da preparação daquele filme que o Scorsese fez na China. Tanto que o livro começa com esse encontro. Se não me engano, é um intérprete que vai lá e tal, trabalhar como intermediário entre o pessoal da produção do filme e enfim, os auxiliares e colaboradores chineses, né? E aí vai. E aí o filme conta a história absurda, louca e acredito que até real, né, do último ou penúltimo, sei lá, imperador chinês, né, antes da Revolução. E a história, aí, quer dizer, para contar a história do último, você vai no penúltimo, no antepenúltimo, e aí você começa para mim foi quase que um choque, eu não tinha ideia do Fausto, do luxo, da riqueza absurda que era a vida da família e do entorno imperial chinês, né? Quer dizer, e o quanto aquela gente estava, digamos assim, desligada, desconectada do mundo real que eles exploravam, né? Que era o resto da China. Eles viviam naquela cidade proibida de Pequim, onde ninguém entrava, onde nem a própria aristocracia tinha lá uma convivência muito íntima com o imperador e sua família, e o resto do mundo estava completamente à parte disso tudo. O resto do mundo vivia para servir a esses seres, né? E aí a gente entende a violência, a virulência, a crueldade da Revolução Chinesa, né? Para com toda essa gente e seu entorno, e o entorno do entorno, né? Porque isso aí vai descendo em castas mais ou menos imóveis até chegar lá no pobre agricultor dos filmes do Dai Siji. Quer dizer, todos viviam lá no fim do mundo. E é impressionante, o livro é de uma beleza, de uma riqueza visual, sabe? E ao mesmo tempo a história que conta é tão louca e tão absurda, porque também a Revolução é absurda e louca, em sua arbitrariedade, sua violência, sabe? Quer dizer assim, é o confronto entre duas irrealidades, entre duas violências, né, extremas, né? E aí eu recomendo muito que vocês, quem for mais de ler, que leia, procure os livros, inclusive na Amazon, esse livro aqui que eu mostrei, ele está a um preço, está quase dado, acho que é R$34, com frete grátis para quem é assinante, está quase dado. A Costureirinha não, mas a Costureirinha é um filme mais fácil de achar, no Streme, eu acredito. Em outros, nesses outros streamings, a gente não acha esses filmes, sabe? Esses filmes mais europeus e tal, a gente não acha. Ou pelo menos não é a minha experiência, né? Eu já vou logo procurando no Streme. Eu andei assinando o MUBI, mas aí o MUBI era muito caro, sabe? E hoje, na verdade, eu assino, eu uso muito o Streme, assino a Prime, por conta do frete grátis da Amazon, e assino o YouTube, onde eu coloco esses vídeos, né? Aí eu acho que tenho até uma certa obrigação de assinar e assino, né? E é o que eu assino. O Netflix eu partilho, quer dizer, vem com uma outra assinatura paralela, acho que
telefone, e aí vai. Né? E aí também, ainda falando de literatura, sabe, e agora literatura e série. Eu outro dia, essa semana que passou, eu também assinei o New York Times por $10 o ano todo. Foi um negócio da China, já que a gente estava falando da China. Né? Pô, R$50 o New York Times por um ano, tá de graça. Né? E eu aproveito muito o New York Times, assim, sobretudo essas matérias, quer dizer, não as matérias de política, economia, muito pouco, mas essas matérias de cultura e tal, são bem interessantes, sabe? São bem interessantes. Aí, e eles têm uma coisa genial, né? Que são os obituários do New York Times. Aí morreu um autor chamado Caleb Carr, com 2 R's. Falei, quem é Caleb Carr? E o Carr não me era estranho, né? Aí, lendo, dando uma fuçada, assim, um passar de olhos de editor de jornal na matéria, eu vi Lucien Carr. Aí eu lembrei, o Lucien Carr, que é o pai dele, foi uma figura notável da geração beatnik. Né? Ele não foi um escritor, exatamente. Ele foi, vamos dizer assim, ele é o antípoda do Neil Cassidy. Tá? Não que eles fossem inimigos, eles se conheceram e tudo mais, mas é que um é o sofisticadíssimo homem urbano, né? Leitor cultivado, culto, etc., da costa leste, né? Que é o Lucien Carr. E o outro é o marginal, praticamente, do meio oeste americano, aquele cara que vai encarnar o cowboy urbano, ou semi-urbano, vamos dizer assim, do imaginário americano do pós-guerra. Né? Que é o Neil Cassidy, que é uma das figuras mais interessantes da literatura americana. E eu acho, sinceramente, no meu pouco conhecimento, eu não posso... Eu vi, por exemplo, agora relendo algumas coisas, as pessoas falam que ele não chegaria a ser um escritor. Né? De fato, ele só escreveu vamos dizer assim, quase que um manuscrito, ou nem isso, quer dizer assim, talvez o que a gente poderia chamar de um rascunho, né? Um livro não editado, chamado O Primeiro Terço, The First Third, que é ele contando o primeiro terço da vida dele, absolutamente marginal, vivendo com um pai que era um bêbado, que morava sem teto, bêbado, né? E ele vivia com aquele cara, convivendo com os amigos sem tetos bêbados do pai, etc. Quer dizer, ele com 11 anos já estava preso por roubar, com 12 anos ele já roubava carro, sabe? Enfim, mas foi uma figura fundamental para a construção desse universo e dessa mitologia beatnik, né? Assim como o próprio Lucien Carr, que é o pai do Caleb, né? E aí eu comecei a ler, me interessei pelo Caleb, aí li que o Caleb escreveu vários livros, inclusive um deles chamado O Alienista, que foi o primeiro sucesso dele e que virou uma série que está no Netflix, né? Aí eu fui lendo, aí ele começa a contar, quer dizer, da misoginia ou misantropia, da misantropia dele, enfim, da dificuldade dele, misantropia e misoginia, acho que é talvez os dois, porque ele não casou, ele acabou, com o dinheiro que acumulou, ele acaba virando um recluso, comprou uma propriedade, Misery Mountain, no interior do estado de Nova York, e lá vivia com seus gatos. Eu me identifiquei imediatamente, né? Sabe? E aí ele começa a contar numa entrevista do abuso que sofreu do pai, que por sua vez, quer dizer assim, já tinha passado por uma tragédia relacionada com o abuso que sofria. O pai dele matou o abusador, né?
e nisso envolveu o Jack Kerouac e toda aquela galera dos beatniks, quando eles ainda nem eram beatniks, eram ainda, digamos, pós-adolescentes na Universidade de Colômbia, todo mundo com 19, 18 anos, né? Ainda eram escritores em formação. Aí teve lá uma situação onde o Lucien Carr assassinou esse cara, que era um stalker, abusador, que o perseguia já há décadas, né? Enfim, é uma história que vale muito. Eu vou postar isso, vou criar um post, porque são 2 ou 3 matérias, é uma coisa difícil de editar, né? Mas eu vou usar o Trivia, que o Trivia é também eu já falei disso aqui, é também um blog em que eu uso para guardar matérias de jornais que eu acho interessantes. Eu não faço comentário, não faço nada, publico logo lá e pronto, né? A maioria está em inglês, algumas em francês, outras em espanhol, sabe? Pouca coisa em português, né? É trivia.antoniocaetano.com.br. Bem simples, né? Mas eu vou botar isso lá, porque tem o obituário dele, aí tem o obituário dele, cita uma entrevista que ele deu pro New York Times e cita uma matéria feita em outro jornal em que ele escreve uma carta criticando um filme sobre esse caso que aconteceu com o pai dele. E todas essas 3 textos, que não são curtos, são muito reveladores, né? E definidores da própria vida posterior, porque aquilo que ele fala, né? Ele sofreu muito abuso do pai, que por sua vez foi abusado, né? E aí, quando ele vai se tratar, né? E aí é interessante como é que ele recebeu a terapia dele realmente foi um sucesso, entendeu? A terapia dele foi realmente um sucesso. Porque ele percebe, de certo modo, ele como Machado de Assis, ele explicando por que ele não quis ter filhos, ele falou mais ou menos a mesma coisa que Machado de Assis. Eu não quis transmitir a minha miséria. Eu achei que eu não seria capaz, eu não confiei na minha capacidade de não reproduzir o abuso que sofri, né? Então eu preferi que a coisa morresse em mim, de certo modo. Que é o Machado. Como é que Machado fecha o Memórias Póstumas de Brás Cubas? Não transmitir a ninguém o legado. Não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado da minha miséria. Sabe? É mais ou menos assim, né? Aí as pessoas falam, não, porque meu Machado era epilético, etc. Sabe, sei lá, se ele está falando da alma ou do corpo, né? E aí ele fala isso, né? Sabe? Eu achei muito interessante, assim, muito interessante a figura do Caleb, né? O link dele com a história do pai, a relação dele com o pai, que é uma relação em que ele consegue romper com o ciclo do abuso, né? Vai procurar ajuda, sabe? E digamos assim, muito freudianamente, admite que a cura passa pela admissão, quer dizer, pela aceitação dos limites que a doença lhe impôs. Não sei se deu para perceber o que eu quis dizer, né? Mas toda doença nos impõe limites que a gente precisa aceitar. A gente não precisa, ou você vai ficar, então, brigando a vida inteira com a doença, tentando recuperar uma sanidade anterior que talvez nunca tenha acontecido, né? E aí eu achei tudo isso muito bonito. E resolvi ver a série, O Alienista. Menino, depois que você lê tudo isso, reflete sobre tudo isso que eu falei aqui, e aí vai ver a série, você fica impressionado, assim. Você fica impressionado, inclusive porque você percebe que aquela série já é um trabalho, eu não sei se ele já está em terapia ou se ele já acabou a terapia, porque tem ali vamos dizer assim, um trabalho ficcional sobre a própria doença. É muito interessante mesmo.
Eu vou até preparar, convido vocês a isso. Eu vou preparar o tal texto, quer dizer, tal texto não, na verdade não vou fazer texto nenhum. Eu vou pegar os textos que eu li sobre o Caleb, a entrevista, vou botar tudo mais ou menos organizado lá no Trivia, tá? E vou colocar para vocês depois lerem, para depois virem a série. Ou verem a série. Eu me confundi. Verem a série. Vamos ver, verem ou virem. Porra, agora esse verbo ver me confunde no infinitivo. Acho que confunde todo mundo. Né? Enfim, porque é uma experiência interessante, sobretudo para quem gosta de psicologia, psicanálise, não sei o que, terapias bem-sucedidas, mal-sucedidas. É interessantíssimo perceber isso. Sabe? Como é que, de certo modo, ele. De certo modo, não, isso é evidente, ele está trabalhando em cima da própria doença. E esse trabalho, quer dizer, transformar os seus fantasmas em arte, exteriorizar isso como arte, né? Declarar isso, tornar isso público, mas de uma maneira artística, que é sempre uma maneira mascarada, sabe? Mostrar-se sem se mostrar, né? Isso já é produto da sanidade. Isso já é um produto que é um produto da sanidade e é um produto saneador. Quer dizer assim, esse trabalho, né? Então é muito bacana, muito bacana. E a série em si é muito boa, a história é muito boa, né? A história é muito boa. Hoje já tenho aqui 21 minutos. O que mais que eu queria falar? Eu estou preparando 2, 3 aqui que me surpreenderam na sua dificuldade. Um sobre mim, que eu nem sabia que era exatamente sobre mim, a princípio era uma crônica, mas foi se tornar uma coisa muito pessoal. E eu estou assim um pouco, não sei como dizer assim, estou um pouco, não vou dizer, não é bem assustado, mas um pouco desconfiado, vamos dizer assim, do texto. Assim, será que vale a pena colocar isso, tornar isso público, etc, etc. Eu não estou fazendo nenhuma revelação, mas a maneira como eu reconto certas coisas, né? Sabe? Eu me sinto muito exposto. Né? E outra é um texto, aí já é mais filosófico, esse texto eu pretendo tornar público, mas eu não sabia que ia ser tão difícil. Né? Só para encerrar, vou passar um pouco dos meus limites, porque é um lugar comum da filosofia, sobretudo moderna, né, que há um caráter trágico implícito na condição humana. Né? Mas onde é que está essa tragédia? Onde é que, quer dizer, mais ou menos todo mundo concorda, ou mais ou menos todo mundo finge que concorda ou insinua que a coisa está relacionada à consciência que nós temos. Mas a consciência de que torna a condição humana trágica, de algum modo? Seria aí, acho que os heideggerianos vão dizer que a morte, a consciência da morte, o homem é um ser para a morte. Eu acho isso uma bobagem, um lugar comum, assim, meio, sabe, uma trivialidade dita num tom pomposo. Sim, somos finitos, e daí? Sabemos que vamos morrer, mas quem é que fica pensando nisso o tempo todo? Então, tem vários candidatos. Qual é o objeto da consciência que torna a condição humana trágica? Eu concordo que há, né? E aí resolvi escolher os meus 2 objetos. Na verdade, eu só pensei em um inicialmente, sempre. Há muito tempo que eu digo que a gente está condenado à liberdade, né, por conta da nossa contingência, pelo fato de a gente ser finito e não ser causa de si. Ninguém nasce porque quer, ninguém morre quando quer, ninguém é o que gostaria de ser, ninguém é capaz de mudar, de se mudar, de transformar-se,
de uma hora para outra, num estalar de dedos, ou pelo menos aparentemente não, né? Então, quer dizer, mais do que evidente que somos seres absolutamente contingentes. E essa contingência nos obriga o tempo todo a estar atento para escolher o melhor caminho que prolongue a nossa vida, porque é um passo em falso e babau, né? Então é isso que eu digo, estamos condenados à liberdade, a liberdade de escolher o tempo todo o melhor caminho, sem ter a certeza absoluta se aquele é de fato o melhor caminho. Mas não podemos nos furtar de escolher, né? Ou de exercer essa obrigação de escolha, né? Essa livre escolha, né? Que é, e aí já começa a gente a trabalhar com um paradoxo, uma liberdade que é obrigatória, né? Aí eu comecei falei, vou desenvolver um pouco mais isso, coisa que eu nunca fiz, né? Justamente para, digamos assim, ter um contraponto a essa ideia de que a condição humana é trágica. Sim, eu acho que tem um caráter trágico aí, sim, né? Nesse aspecto, tem uma tragicidade, né? E aí, mas aí pensando, eu descobri uma outra condenação. E eu já tinha escrito sobre isso no passado, porque eu posso até falar disso. Também estamos condenados ao amor. Por quê? Porque, como eu disse já em outros vídeos aqui, criticando Kant, negócio de coisa em si, não existe coisa em si. Nada é em si, só o cadáver é em si. Qualquer coisa viva é uma coisa, não é nem para o outro, é com o outro, não é para si ou para o outro, não, é com o outro. Nós vivemos o tempo todo, queiramos ou não, em relação com o meio ambiente, em relação com outros homens, em relação com animais, em relação com as plantas, e as plantas conosco. Isso aqui é um grande embrulho de relações. Tudo se relaciona com tudo. E esse é o grande barato da natureza. A ideia de que nós estamos apartados da natureza é uma estupidez. Modernamente é uma estupidez que começa com Kant, sim. Tá? Especialmente com Kant. E com todo esse lixo alemão que eles chamam de filosofia. Tá? Ou boa parte. Porque, sim, temos aqui, cadê? Meu Deus, tirei daqui o livro que eu estou querendo voltar a ler, já está aqui comigo, mas eu não sei onde eu botei, o Crepúsculo dos Ídolos, do grande e inescapável Nietzsche. Vamos comentar esse livro brevemente. Eu vou ler trechos desse livro que eu acho, assim, espetacular. Eu acho Zaratustra um pouco chato. Depois, o começo é ótimo, mas começa a se arrastar o negócio ali. Mas eu também li o Zaratustra há muito tempo. Eu era até outra pessoa. Mas, enfim. E aí eu descobri, quer dizer, casou as duas coisas. Eu falei, cara, nós estamos condenados a duas coisas, a liberdade e o amor. Aí eu comecei a escrever, aí, tá complicado levar isso adiante, tá complicado desenvolver isso, porque cada vez que eu puxo um fio, esse fio vai e já puxa outro, aí o que era para ter, 3 linhas já tem 7, aí dessas 7 sai mais 7, aí eu já acho que eu estou fugindo muito, tem que voltar, e eu lembro que Wittgenstein disse uma coisa parecida, e que remete também a eles, cara, fica uma loucura. Sabe? E eu sempre quero primar pela concisão. Eu quero que as pessoas sejam capazes de ler e compreender, no sentido de partilhar. Eu não quero fazer... eu escrevo para ser lido, né? Eu não escrevo para ganhar título, mas não tem mais nada a ganhar. Entendeu? Graças a Deus, estou livre. Eu agora estou livre, né? Aí eu também começo a falar sobre se estamos condenados a ser livres, se a liberdade é uma condenação, né? Estar preso é que é a verdadeira liberdade, entre aspas, entendeu? Aí não pode ser, né? Mas aí eu lembrei do monge
né? A renúncia do monge. Então há uma liberdade plena que só se conquista pela renúncia. Olha que loucura. Aí essas coisas estão pela minha cabeça. Eu, ao mesmo tempo, estou olhando coisas, estou lavando louça, estou cuidando das gatas, estou fazendo compra, estou não sei o quê, estou dormindo, porque eu ando dormindo um pouco além da conta, por causa de um remédio que eu estou tomando. Estou velho, estou cansado. Cansado eu não estou tanto, não. Entende? Mas, enfim, assim é a vida. A minha vida. E outra coisa, já chegamos a 30 minutos. Depois eu quero falar dos cafundristas bailarinos. Eu acho que eu vou abrir. Eu estava querendo acabar o texto, não sei o que, não sei o que lá, mas não acabo. Ou pelo menos não estou acabando assim, de botar a mão na massa, então acho que eu vou botar a coisa pública logo, partilhar logo com vocês. Já está no ar, mas está privado. Então eu vou tornar público. E vou trabalhando. É uma obra em progresso. Vou comunicando, olha, melhorei lá não sei o que, botei não sei o que lá. Vou botar como está. É uma trilogia, mas está faltando a última parte, quer dizer, a terceira parte. Sabe? Eu fiz lá uns intermédios. Eu vou botar isso na. Vou fazer uma introdução aqui em vídeo, apresentar o negócio, falar um pouco e botar no ar. Sabe? Agora tudo meu está assim, estou botando tudo no ar. Por isso é que eu criei, volto a lembrar às senhoras e senhores, o Café Unplugged. Unplugged.antoniocaetano.com.br, onde eu estou botando tudo quanto é nota, algumas coisas eu acho que até já publiquei, mas não importa, estou botando tudo lá. Sabe? Vou botando. Quando não tem nada para fazer, eu fico jogando lá. Algumas coisas eu fico, não, vou botar onde? Então. Bom, mas chega, né? Falei do DAI CG, falei da outra série, falei bastante. 30 minutos falando, nem eu imaginava que fosse falar tanto, pensei que eu tivesse menos assunto. Tá bom? Obrigado, boa tarde. Gostaram da luz? Essa é uma luz das quase 5 horas. Essa luz está linda, linda. Botei uma luz, 2 luzes amarelas e mais a luz que vem do lado de fora. Espetacular. Obrigado por estar aí, você. E good evening, acho que é o nome disso, né? Foi assim que eu aprendi. Esse finalzinho de tarde é good evening, não é? Ou esse afternoon? Agora não me lembro. Mas enfim, boa tardinha, eu diria que seria, em bom português carioca, seria boa tardinha, que já está esse entardecer. Eu ainda quero fazer o vídeo assim que acabe 6h05, para vocês ouvirem os sinos da Igreja da Glória do Largo do Machado tocando. Não sei se vai reproduzir. Vou fazer isso. Prometo. Abraços, beijos.